Patrícia Barros, hoje conversando com Rossana Bonato, formada em gastronomia, tem as viandas Delícia de Rossana. E aí nós vamos conversar um pouco, né, Rossana, sobre relacionamentos. Relacionamentos agradáveis, não agradáveis. Então, tudo bem, Rossana? Tudo bem. E aí, Rossana, me conta um pouquinho como é que foi o seu relacionamento, né? Como é que foi esse relacionamento que foi bom e ao mesmo tempo teve momentos não tão bons. Bom, sou separada, né? Há 18 anos já. E tive um relacionamento que, como todos, sempre foi muito bom. Mas com o tempo, hoje eu sou separada por algum motivo, né? Que com o tempo, assim, eu vejo que os relacionamentos vão se desgastando um pouco, né? A gente vai tendo alguns conflitos, algumas coisas que acontecem na vida. E chega uma hora que eu acho que a coisa começa muito a se repetir muito, a gente vicia muito nas discussões, a gente, né? E o relacionamento vai se desgastando bastante. E o que acontece? A gente vai dando uma chance pra gente mesmo, pro próprio relacionamento, e vê que chega uma hora que tu tem a necessidade de dizer, bom, basta, tem que parar aqui. Até porque eu acho que para ter um bom relacionamento mais lá na frente, depois, né? Inclui os filhos, inclui o teu estado emocional, tanto teu como da outra pessoa, né? Então, eu acho que é uma coisa que vicia um pouco. É uma coisa também que eu acho que hoje em dia é muito difícil das pessoas gostarem de falar sobre isso. Com certeza. Não é um assunto agradável de falar, mas em partes não é uma coisa tão ruim tu saber que fez alguma coisa boa para ti mesmo, né? Quanto tempo tu tivesse casada, Rossana? Eu acho que 26 anos. E há quanto tempo tá separada? 18. Quantos filhos? 3 filhos maravilhosos. Eu conheço esses 3 filhos Para ver que meus maravilhosos. filhos se tornaram as pessoas maravilhosas, por causa que depois a gente conseguiu ter um bom relacionamento, a gente fez progredir para isso, né? Porque se tu manteve aquele vício, aquela discussão, e envolve filhos, envolve dia a dia, aquilo vai ficando uma coisa cansativa. Aí tu pensa, não, vai dar tudo certo, vai mudar tudo, no outro dia dá tudo de novo. Rossana, quando Isso é que tu desgasta. começou a perceber que não estava tão bem a relação? Eu acho que quando a gente já não estava. É difícil perceber, né? Eu não sei dizer exatamente aonde, na verdade, é bem Aham. difícil. Eu acho que isso vem vindo, né? Sim. Até tu te dar conta que tu tá fazendo tanto mal para ti quanto mal para outra pessoa e para teus filhos também, né? Que aquilo ali não vai te levar a nada, aquela discussão que, inclusive, hoje em dia se fala muito que um relacionamento se torna um relacionamento tóxico. Que eu sei que ninguém gosta de falar, tem muito relacionamento tóxico Sim. por aí, Sim. mas as pessoas acham assim, feio falar, me separei, o relacionamento desgastou. Não é feio, é a realidade, acontece. O que tu acha, aí não falando do teu relacionamento, tá? Mas o que tu acha que vai levando a pessoa a ter um relacionamento tóxico? De uma maneira geral, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, é tu acreditar que vai mudar. Sabe? Tu acreditar. Tá indo assim, mas vamos dar mais uma chance que vai mudar. Então, o que acontece? Vai mais uma chance, aí amanhã vai outro dia outra chance. É que nem tomar uma cervejinha, como a gente estava falando. Isso. Hoje tu toma uma cervejinha, amanhã vamos tomar 2, e outro dia tu tem vontade de tomar outra, e aquele vício vai se transformando numa coisa desgastante para qualquer um dos dois. E fica assim um vício, né? Que de repente a gente não vai percebendo. Não te Mas dá vai, conta. vai até gostando da cervejinha, né? Como a gente tá Não gostando, te dá falando. conta. E é Né, muito fácil todo mundo te olhar e dizer, por que tu não sai desse relacionamento? Não é fácil. E, na verdade, né, Luciana, é tão difícil, a gente como terapeuta, eu como terapeuta, percebo que é tão difícil a pessoa se dar conta, Se dá conta. Muito difícil. né, que está nessa relação Eu de vai e vem. imagino, até às vezes eu fico imaginando que a gente vê muito comentar sobre agressões e coisa, né, que tem. Isso. E tem gente que diz, aquela ali apanha, desculpa, Isso. é mais isso. Aquela ali apanha e não se livra dele. Eu
acho que não é uma coisa simples de tu te livrar. Senão, todo mundo na primeira ia embora, né? Que, por exemplo, eu vejo esse monte de casos, né? Acontece muito isso. Isso é bem triste, tu vê que as pessoas... Tu vê ali que as pessoas duram um tempo, até da coisas absurdas acontecem, né? É interessante que vai indo de uma maneira tal Que tu acredita que que tu acredita, vai mudar. né? Porque começou bom. É bom o É bom. relacionamento. Tu tem filhos bons, tu tem uma vida boa ali com a pessoa, entendeu? Não é ruim. Mas aí aquela coisa vai desgastando. E tu vai continuando, porque era bom. Então tu acha, vai mudar, vai voltar a ser bom. Né? Fica ligado a um passado, né? Como se conheceu. E aí os temperamentos... É que eu acho que tu tem vontade que fique bom, né? Porque dá vontade. Tu tem vontade, sempre foi bom, por que agora não foi? E também no decorrer, né? Acontece tanta coisa na vida da gente que também isso ajuda a desgastar bastante. Realmente uma relação onde há um vício, o vício tende a se repetir. Né? E eu acho que o relacionamento tóxico principal é o vício. Eu acho que o principal de tudo, a pessoa vicia a discutir todos os dias a mesma coisa. Quando tu dá conta, tu tá discutindo bobagem e a mesma coisa. Né? Terminou aquele amor que tu tinha, porque é normal a pessoa deixar de gostar, o outro deixar de gostar. Ou terminar a admiração. Ou pode terminar a admiração, e aí tu fica discutindo a mesma bobagem todos os dias. Aí um dia tu para e diz, meu Deus, tô discutindo de novo a mesma coisa. Né? Sendo que tu pode acabar com isso com uma boa terapia. Isso. Pode acabar com isso para ter depois um bom relacionamento. Isso é fundamental. Tu pode voltar a ser amigo daquela pessoa. Não é que é muito bom? Muito isso. bom. Hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento bem bom. Todos têm. Sim. Rosana, me diz uma coisa. Quais foram assim, os sinais, né, que tu começou a perceber que tu precisava buscar ajuda? Quando eu vi que eu não estava conseguindo sair daquele vício que eu estava discutindo todo dia, e, sabe, vivendo a mesma coisa todo dia, assim, vendo que a coisa estava desgastando, que eu estava estragando tanto a mim quanto a outra pessoa também, não sou só eu, né? Não quer dizer sempre que é tu ou outro, mas quando tu te dá conta, assim, meu emocional tá abalado, não sei o que fazer. Ou também, né, vou dizer que não é o caso da Rosana, quando a pessoa chega no consultório e diz assim, perdi minha identidade. Tipo assim, bom, isso né? pode ser. Não né? é meu caso. Não é o teu caso. Eu perdi minha identidade. Não. Achei minha identidade. Eu acho que tu achou a identidade. O que acontece? A pessoa começa a dizer sim para muita coisa. A pessoa começa a não se posicionar. E o outro começa a dominar na real. Né? Mas não um domínio de autoritarismo, mas um domínio de autoridade. Também inconsciente acontece, né? Eu acho. Isso. E aí e os sinais que tu percebeu era quando tu estava repetindo o mesmo processo. O mesmo processo. E eu acho que, assim, fundamental foi a gente um dia chegar e dizer, deu, porque a gente vai se estragar os dois, a vida dos dois aqui. Né? E tu tem filhos, o fundamental, eu acho, hoje, depois de tu conseguir te dar bem depois, mesmo que seja um processo difícil até chegar nisso, mas tu consegue te dar bem, né? E Rosana, tu consegue... quantos anos tinham os meninos? A Lara tinha 5, acho. O Lucas 12 e o Davi 15. E chegava a afetar a vida diária de vocês? Sim, com certeza. Isso acontece no dia a dia. Não é assim, é no dia a dia mesmo que acontece, né? Porque tu fica desgastada também. Né? A outra pessoa está desgastada também. Então, e a gente tem que manter um casamento, porque eu tenho filhos. Filhos não fazem milagre nenhum, tu só estraga os filhos, na verdade. Quer dizer, aquela história que a gente não se separa por causa dos filhos é bobagem, eu né? discordo totalmente. Acho que, pelo contrário, os filhos hoje, os meus, se dão bem com o pai deles, eu me dou bem com o pai deles, eles têm também, ele tem uma pessoa que ele se dá, que ele é casado, né? E ela também se dá muito bem com meus filhos. E estamos todo mundo Rosana, bem. os filhos ficaram contigo. Comigo isso. Eles sempre tiveram liberdade. Eu não tive, nunca teve essa coisa de horário
Qual foi a parte difícil, esse desafio na educação dos meninos? Porque tu pegou uma de 5, outro de 12. 10 e 5, 10 e 15. 5, 10 e 15. Mais ou menos, não me lembro bem. Quais foram os desafios aí com essa turma de uma adolescente e uma pequena? Pois é. Um dia eu me sentei e digo, e agora? Isso. Olha, eu acho que foi acontecendo e eles, meus filhos nunca me deram trabalho, para te dizer a verdade. Não foram crianças assim que eu tivesse trabalho com nenhum, graças a Deus, entendeu? Então, eu acho que a coisa foi acontecendo porque, assim, a vida começou a se tornar mais tranquila. Né? Eles conseguiram ver o lado do pai, conseguiram ver o lado da mãe. Separado, não naquele meio físico, ali... Na briga, né? Na briga. Na discussão, né? Então, começamos todo mundo a se conhecer melhor. O relacionamento começou a ficar melhor. E a coisa vai desenvolvendo por esse lado, eu acho. Sabe? Poder se conhecer melhor, porque até então fica num círculo tão fechado. Tão vicioso. Naquela discussão que, sabe? Eu imagino que criança deve pensar. Meu Deus, eles estão sempre discutindo o tempo todo, né? Hoje em dia, o relacionamento separado, que a gente se dá bem, é muito melhor. Muito melhor. É como se fosse o começo de tudo. Se dão bem? É interessante, né? A gente escutar isso, porque normalmente se separam, né? Quando sai de uma relação que está tão viciada, primeiro que a outra pessoa tem muito medo de ter um outro relacionamento. Sim, isso é normal. É normal. Ela fica com aquela sensação que as coisas vão se repetir. Em seguida tu acha que sempre vai... pode ser. Né? Tá com medo. E depois a gente vai criando também... Não sei, me envolvi muito com filhos, né? Também, não... E a Rosana, né? Ela sempre foi muito clara com os meninos, né? Então, isso ajuda bastante. Né? Os meninos foram crescendo, e como você mesmo disse, conhecendo quem é você e quem é o pai. Que até então não dá nem para você conhecer no meio dessa confusão toda, né? A pessoa se perde, né, Rosana? Se perde completamente, eu acho. Eu acho que, assim, tu consegue depois manter um relacionamento... até tem casais também que não se dão hoje, depois de separado, mas os filhos convivem bem tanto com um e com o outro, né? Embora eu acho que o fundamental seria todo mundo se dar bem depois. Porque nesse meio todo, se tu leva isso mais adiante, até a amizade se compromete. Entendeu? Tu termina até com a amizade, porque tu acaba tendo uma raiva da outra pessoa desnecessária, porque tu também está no mesmo, não é só tu ter raiva, ele também tem raiva, entendeu? Então fica um vício doentio, assim, eu acho. Querida, me diz uma coisa. O que te motivou a buscar a terapia? Primeiro, por esse processo. Por esse processo. Não só por esse também, mas por um apoio que eu precisava, assim, porque... Como é que eu vou ter um apoio para mim ver o que eu vou fazer de mim, entendeu? O que eu vou ser daqui para frente, né? E como eu lidar com isso depois de que eu me separei, como lidar com toda essa situação, que também não é uma coisa nova, né? Nunca tinha me casado e me separado a primeira vez. Então, como lidar com isso? Ajuda. E porque tu precisa falar. Sim. Entendeu? Eu acho que o mal de hoje é as pessoas terem medo de falar disso. Tem medo de dizer. Meu relacionamento... É importante o que tu está dizendo, viu, Rosana? Eu acho que a pessoa tem muito medo. Sabe? Acham feio. É medo, é vergonha, né? Vergonha, acham uma palavra tóxica feia, por exemplo. Também não precisa usar tóxico. Mas é um vício. É um vício. Todo vício é um tóxico, né? Então, acho que a pessoa tem muito medo de falar disso. E hoje, o que eu vou te dizer é verdade, eu tenho orgulho até de falar disso. Por quê? Porque hoje eu tenho um relacionamento bom com meus filhos, maravilhoso. Sim. Eles têm um relacionamento bom com o pai, graças a Deus. Tudo isso não foi um processo simples. Vamos dizer. Eu acho assim, bem importante, tudo é difícil, né? Mas eu tenho um relacionamento bom também com o pai deles. E a gente vive uma vida muito melhor do que aquela que a gente estava no meio. Porque tu tem o casamento, parte boa, parte do meio, nem todos, né? Não vamos fazer uma exceção. Sim. Aqui nós estamos falando de relacionamentos que não são bons, né? Não vamos falar tão de tóxico, mas vícios. Se torna tóxico, né? E eu acho que o principal de tudo é as pessoas conseguirem falar disso, que a gente tem medo de falar disso.
Porque tu tem medo de falar pra tua família, meu casamento tá horrível, sabe? O que que eu faço? Tu fica com medo de falar pra, sabe? Tu quer manter aquilo ali bem. Então, vamos dar uma esperança mais que dê tudo certo. Ou até mesmo, né, Rosana, o medo do julgamento do outro. É. Que assim não diz respeito a nada, entendeu? Acho que o julgamento do outro não... é- tem isso. Geralmente, o principal, acho que a pessoa fica com medo de falar, porque o que que vão dizer? Entendeu? É. E tem aquilo, né? Aquela história. Ai, fala a respeito do outro ou da outra, né? E aí daqui a pouco volta. E aquela lá falava mal e volta. Isso. É. Então, o que na verdade é Isso o também é um tóxico? É o vício. Também. É o ciclo. Tá? O ir e vir. É. O ir e voltar. Isso. Diga-se de passagem que nada disso é muito fácil. Eu Sim. acho. É um processo Que aonde a terapia começou a te ajudar. A terapia me ajudou para isso, porque é um processo bem difícil. É uma coisa assim que tu fica impotente porque tu não quer que aquilo aconteça. Tu quer manter teu casamento. Aham. Tu tinha uma amizade com a pessoa que tu fez uma vida, entendeu? E tu Foi vê- você que escolheu a pessoa? Eu Ou a pessoa te escolheu? É. E tu tá vendo que tu tá terminando com aquela amizade, tu tá terminando com, sabe, com carinho que tu tinha, porque tu vai acabando. Com carinho, com afeto, com tudo vai acabando. Vai acabando. Então, graças a Deus, eu me dei conta. Eu sei que os guris eram pequenos, mas... Tá. Mas eu acho que eles até tinham um pouquinho mais, eu não tenho bem certeza. Já passou tanto tempo que eu não me lembro. Eu me lembro que a Lara era pequenininha, É. né? Mas eu não me lembro, talvez um pouquinho mais que Mas seja. para te ver que como é bom tu falar, Ah. como é bom tu procurar uma ajuda, uma terapia. Uhum. Vou fazer bastante propaganda, terapia me ajudou muito. Por isso que nós estamos mas é conversando verdade, aqui, quantas vezes né, eu fiz, depois Muitas. parei, depois voltei, Uhum. porque eu acho que é fundamental tu procurar um apoio para que não se termine tudo um desastre. Entendeu? Uhum. O apoio te ajuda o quê? Tu termina tudo que fique bem, entendeu? Porque tu tem filhos, tu tem uma amizade com a pessoa, tu teve uma tem uma vida. com a pessoa, entendeu? Como é que tu vai querer que aquilo se deteriore tudo? Porque, na verdade, o que começa a acontecer, Rosana, começa a haver uma frustração também. E outra coisa que eu acho também, que isso não é uma coisa só de casamento, sabe? Até hoje em dia, esses jovens de hoje, assim, essa gurizada, como diz, tem muito esses relacionamentos tóxicos, sabe? Que é bem complicado. Essa coisa não passou Porque ainda. muitas vezes começa por um ciúmes, uma desconfiança, né? Exatamente. Porque, no caso, sem entrar no fato da Rossana, não era um processo de ciúmes ou desconfiança, não. Não. Era um outro processo de temperamento, Desgaste. Desgaste, tá? Então, porque é bom deixar claro que o relacionamento ele pode se tornar tóxico devido a ciúmes, desconfiança. Eu acho que essa é a parte mais tóxica ainda do relacionamento. Exatamente. Acho que isso é uma parte bem complicada, os ciúmes, tu ter um desgaste de um casamento, de um relacionamento, não que não seja uma coisa difícil, mas eu acho que os ciúmes, a desconfiança, o desrespeito... Complica, né, Rosana? Essas três coisas aí é bem grave. Tu te lembra como é que foi o processo inicial da terapia? E faz tempo, tanto eu sei. tempo. Quando começou, Como é que tu tava? faz Lembra? muito tempo. Nem Assim, sei. faz muito tempo, né? Tá? Faz anos. E o muito bom, para não dizer excelente, que a Rosana sempre teve um cuidado com os filhos. Sempre. Davi, Lucas e Lara. Acho que Tanto isso é é que os fundamental. 3 passaram, né? Nessa fase aí dos 15, né? Davi e Lucas passaram pelo processo da terapia comigo. Eu acho que passaram. Sim, sim. O Lucas, eles sempre fizeram terapia, assim. É. A terapia, se todo mundo pudesse fazer, era fundamental. Mas nessa fase que vocês estavam já tu separada, ela teve uma preocupação, né, com o emocional dos meninos, que isso ajudou bastante, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Tu pensar nisso, nesse caso. Eu me lembro, assim, do primeiro momento, não sei quanto tempo faz, do princípio da terapia, e que a Rosana conversava comigo, comentava algumas coisas, e eu colocava para ela. Nem sempre, né, Rosana, você saía bem. Sim.
Aí ela ficava Às vezes é assim, chocada. Às vezes ela ficava chocada, às vezes ela ficava meio braba. Faz parte, Faz parte da terapia. né? Até o momento que as coisas vão andando. As coisas foram... porque o que que acontece? É a pessoa tomar consciência que aquela situação não tá boa, Que né? vai afetar o emocional de todo mundo, principalmente. Assim, se tu pudesse, assim, Até mesmo não tendo filhos, né? Não estamos falando que tem filhos, mas até em mesmo que a terapia te ajudou a lidar com o relacionamento? No que se tu te lembrar, assim, claro, como faz tempo, mas no que a terapia te ajudou a lidar? Eu acho que a terapia me ajudou a eu, em primeiro lugar, eu ver que eu estava fazendo mal para todo mundo. Tanto para mim, como para que era meu esposo e os filhos. Isso aqui está fazendo mal para todos. Então, tu tem que tomar alguma atitude, né? Eu digo, eu precisava de um apoio, assim. Tinha que ter De uma alguém... clareza. alguém que eu pudesse trocar ideia, falar o que eu estava sentindo, ver o que me achar de novo, em outra Sim. situação, porque aí eu estava, tu tá separada, né? Já tem outra situação diferente. Então era uma coisa que eu dizia, bom, o que eu vou fazer? Eu preciso achar alguma coisa. Digo, eu ficava falando sozinha, eu digo, falando sozinha, precisa de alguém para que me escute. Sim. Aí eu que já te conhecia, né? E aí eu digo, bom, vou procurar terapia. E junto com o floral me ajuda muito. Pois é, o que é o floral? Em tudo, sou viciada no floral. Ela saiu de um relacionamento e foi pro vício do Eu floral. pro visto floral. Passei pro visto floral. Não, mas o floral é bom para tudo, né? Porque é a tua parte emocional, né? Sim. Diga-se de passagem, não é um remédio também. Mas eu tomei a vida. Quanto tempo faz milhões de anos que eu tomo floral. Sim. E eu me sinto bem quando eu tomo floral. Porque eu vou lá, falo tudo querendo, falo. E saio com meu floralzinho. Porque o que que acontece, né? Cada sessão é uma conversa. E milhões, a gente nem tem muita gente que me pergunta, eu digo até, vamos fazer terapia, tipo, para alguém assim, para algum Sim. amigo, alguma coisa, né? Mas eu vou chegar lá, vou falar o quê? Eu não tenho o que falar. Olha, pode ter certeza que assunto há 6 anos nunca faltou. 6 anos ou mais. Ou eu acho. mais, Nunca opção, falta. né? Nunca falta. Não. Eu digo, tu começa a falar, e um assunto puxa o outro, e olha, tudo tem a ver na tua vida, né? Sim. Tudo. Desde de muito tempo. E o floral, ele ajuda, né? O quê? É a pessoa ter essa tranquilidade em se olhar e olhar para a relação e olhar para o outro. Eu acho que ajuda bastante. Né? Porque depende até do que, né? Do que depende não sei como é, mas do, depende do que tu depende do fala que na hora. Como é que tu tá naquele momento? Tu também. tá no momento. Porque toda uma relação tem que cuidar para que não vicie em algo, em outra coisa. Inclusive, vou falar uma coisa que não tem muito a ver com não, tem até a ver tranquilo. com o assunto. Tem muita gente que toma remédio para dormir, né? Isso. Eu não tomo remédio, nunca tomei remédio para dormir. Não preciso de remédio para dormir. Mas porque eu tomo floral, sim. Eu tomo floral, que é o cidreira, que é uma coisa bem natural. Tomo porque relaxa. Eu, para mim, pelo menos, relaxa. Então, se tu procura uma ajuda, até para isso tu pode te ajudar, sabe? Não tomar remédio. Eu não tomo remédios, né? Eu tomo floral. Então, ajuda para tudo. Se querer, ajuda para tudo. Para mim, pelo menos, acho que ajuda. Porque eu vejo muita gente tomar remédio para isso, para aquilo. E olha, eu não tomo quase. O que eu tomo? Não. O que acontece? Primeiro que a Rosana tem uma personalidade muito de saber, né, o que ela quer, como é que ela quer, né? Ela então ela é muito tranquilo a consulta, porque a gente fala Até tanto de relacionamento. Oi? Até passa da hora às vezes. Até passa, né? Até a nível do relacionamento, por isso que eu estou muito à vontade de conversar com ela aqui. Mas é que tu cria momento. uma afinidade com o terapeuta, Sim. né? Tem isso eu digo sempre. Se tu olhar para o teu terapeuta a primeira vez, é esse. É esse. Tu tem que criar esse vínculo.
esse vínculo, essa empatia, né? Porque Isso precisa ter. nós vamos conversar assuntos muito Uma lá vida. dentro. Exato. 6 anos ou mais é uma vida inteira, né? Isso aí precisa ter, eu acho que isso é fundamental, né? Tu gostar, tu te sentir à vontade. Eu me sinto em casa. Sim. Até... Em vários momentos é trazido assuntos não só de relacionamento, mas da vida, da própria vida da Rossana, né? É tudo, trabalho, dia a dia. Você não me diz uma coisa, tu começou a fazer as viandas quando tu te separou? Eu me separei, eu não trabalhava, né? Eu era de casa. E aí, bom, aí também separada, né? Cada um para um lado. Financeiramente também complica, né? Financeiramente também. E outra coisa, eu não vou viver uma vida sentada esperando, né? Ah, vou esperar lá que o papai venha sustentar todo mundo. Eu tenho que ter a minha vida. Né? Como é que surgiu, então, as viandas? Através de uma amiga. Que ela Mudando agora de assunto. Onde eu estava pensando de o que eu vou fazer agora, né? Sem trabalhar. Eu só tinha magistério, que eu tenho magistério, professora magistério. Eu não dou para professora. Fiquei pensando, preciso fazer alguma coisa. E eu aprendi muito, inclusive com meu ex-marido, a cozinhar bastante. Aprendi com ele a cozinhar. Eu não sabia. Olha, viu? A gente está sempre aprendendo. Muita coisa eu aprendi com eles, cozinham bem. Então, aí um dia uma amiga disse, olha, tem 2 senhoras aqui que estão procurando vianda. Tu não quer aproveitar e tentar fazer uma vianda? Olha, posso tentar. E começou por aí. Dei bastante com a cabeça, mas... O que foi difícil, Rossana? Foi difícil, primeiro, tu aprender a lidar com o público, né? Porque vianda, cada um acha que assim, tu quero isso, não quero aquilo, como se tu cozinha para 30, 40 pessoas, não tem como atender um especial e todo mundo quer alguma coisa especial. No começo, foi meio assustador assim. Como fazer, né? A pessoa queria para o outro dia. Eu não tive nem tempo de abrir algum lugar para estudar, porque quem faz vianda estuda. Tudo se estuda. Tudo se estuda. Para fazer vianda, tu estuda. Não é tu abrir e vamos fazer a vianda. E eu abri e vamos fazer a vianda. Então, eu dei, né, murro bastante, porque nem tudo saiu bem no começo. Demorou, tive persistência, porque tem que ter persistência. Senão eu teria desistido várias vezes. Não sou muito de desistir, né? Sim. Então, eu persisti bastante. Hoje, eu adoro fazer. Mas tem que estudar, e eu não estudei, eu entrei de cabeça na primeira vianda. Então, eu fiz uma coisa que eu não tinha experiência, não tinha conhecimento, né? Então, até eu acertar, demorou bastante tempo. Então, vocês imaginam, né? Separado com os 3 filhos e tendo que ir para a vida, né? Porque tem que fazer, né? Não pode ficar esperando, né? Pensão. Rossana, a respeito, assim, né, que nós estamos conversando a respeito de você começar com vianda, né? E muitos relacionamentos terminam, né? E a outra pessoa, principalmente o lado feminino, acredita que vai ficar só com pensão, né? Sim. E não é bem assim, né? Nem deve. Foi essa experiência? A meu ver, nem deve. Nem deve. Eu acho que se tu separa, tu separa, né? Pensão é para filhos. Se tu quer ter a tua vida, tu tem que separar tudo, não é isso? Eu acho que nem deve ficar esperando. Se alguém tem outro pensamento, ótimo. Eu acho. Por bem que não. Inclusive, quando a gente se separou até, foi tratado isso. Queria pensão, não quis pensão. Tu não quisesse pensão? Não, só para os filhos, para mim não. Porque se tu separa, né? Aí a gente já estava na decisão de acordo. Sim. Vamos separar, né? Então, se vamos separar, vamos cada um tocar a vida, né? Me diz uma coisa, me ocorreu agora. Em algum momento pensaram em voltar? Depois de separados? Não, acho que não. Não? Que eu me lembre, não. Teve bastante desacordo, que é normal, né? Sim. Mas a gente sempre tentou manter de se dar bem. O bem, que é difícil até tudo bem, né? Mas faz parte. A gente sempre tentou se manter, mas depois nunca, não mais. Depois disso, não. Porque tu vê, né? Isso a gente tem que ter cuidado, né? Porque separa, daqui a pouco acredita. Não, mas o acredita surgiu, já teve. Mas quando vocês estavam juntos. Sim, aí tu acha que tá tudo bem, bom, teve discussão, mas vamos apostar que amanhã vai amanhecer de outro jeito. Mas não. Não. Então, é aquilo, né? Quando tá desgastado,
E como é difícil a pessoa se dar conta que está desgastado. Esse é o primeiro passo. É difícil. É difícil porque é a tua vida, né? É. A vida que tu... Queira ou não... Que tu apostou. Apostou, né, nessa relação, quando daqui a pouco vê que por X, por Y, por Z, não dá certo. É. E aí começa a dar desculpa, e dar desculpa, e dar desculpa, e a situação E é um vai... erro gravíssimo, né? Porque se todo mundo se desse conta que não é fácil, não estou dizendo que deve acontecer, porque eu acho bem difícil de acontecer, mas se a gente se dá conta em seguida, sabe? Tá desgastado, não dá. A gente tem um relacionamento bom depois. É. Né? Exatamente. Que precisa ter depois, porque tu tem filhos, tu teve uma vida ali com aquela pessoa, então tu tem que ter um relacionamento com ela. Não tem como dizer ele não existe mais. Exatamente. Entendeu? Porque cada um faz a sua vida, tá tudo bem, mas tá ali. Rosana, em algum momento, alguns dos meninos quis morar com ele? Moraram com ele. Que bom. Os dois moraram com Moraram. ele. Mas, Que, por um lado, também é importante isso, né? Isso aí eu sempre deixei por eles. Eles que decidiram se quiseram ou não. Nem foi minha, nem dele também. Isso sempre deixei, que se quisesse morar com o pai um dia, tá tudo bem. Rosana, é uma das coisas que a gente vê no consultório, né? Como tem mães, volto a dizer que não é o caso da Rosana, que não, os filhos não vão com o pai. Porque o pai é isso, porque o pai é aquilo. Mas a mãe também é isso, a mãe é isso, a mãe é aquilo. Isso. Também. O pai não é só o pai. É muito fácil, né? O pai sempre, eu sei que é comum, mas é verdade. A gente não pode também tirar a culpa da gente, entendeu? Não vai com o pai porque o pai é isso, pai é aquilo. O pai deve dizer a mesma coisa, ficar com a mãe vai ficar assim, assim, sabe? E aí começa outro vício, outra discussão. O pai fala da mãe para o filho, a mãe fala do pai para o filho, entendeu? Aí já é outro vício depois do casamento. Começa. Isso é bem ruim. Quanto a morar, eu sempre tive... Lógico, o que tu quer? Que fique embaixo da tua asa. Sim. Né? Sim. Não queria que fosse, mas é porque eu queria que ficasse comigo. Né? Mas o que eu ia dizer? Tem um processo, assim, da Rosana, que depois, bastante tempo depois, que os filhos já grandes, né, Rosana, ela aceitava que eles tivessem a vida, né? Mas, ao mesmo tempo, foi difícil esse ninho vazio também, né? Mais ou menos. Né? E é outra separação. Esse é outro processo que se faz. É um outro ciclo que termina. Claro, são 3, né? E foi aos poucos, assim, mas chegou hoje sou eu, né? Então aí para o mundo todos, graças a Deus. Graças a Deus, nossa, fantástico. Então, mas eu sempre pensei isso. Sim, sabe? sim. Eu sempre disse a mesma coisa. Eu tô aqui e a casa tá aqui, né? O mundo tá aí, vocês estão para isso. Abram a porta e vão. Um dia que qualquer coisa, se voltar, o colo é o mesmo. Aí ela ia para terapia. Dizia, olha, eu disse isso. Eu digo, sim, agora nós vamos vivenciar isso. Mas eu tive filha morando longe, sozinha. Não foi fácil. Né? Rosana, uma das coisas que eu... dentro da terapia, ajudou a Rosana, quando os meninos começaram, meninos que já são os homens, né? Sair, tu foi fazer faculdade do quê? Gastronomia. Não, eu fui fazer o que vinha. Digo, eu preciso ocupar meu tempo. Ela precisava. A gente na consulta dizia, vamos lá, você precisa ocupar o tempo. E aí, bom, por acaso surgiu a gastronomia, eu digo, isso aqui me interessa, eu vou... Fiz um testezinho, passei e fiz. Tu fizesse aonde, Rosana? Na UTU, em Ribeira. Para eles é um curso terciário. Né? Para nós, acho que vem a ser meio que um técnico. Um assim, técnico. Eles consideram um curso terciário. Que vem a ser um curso de faculdade para eles, né? Mas é um curso bem bom. E aí surgiu, eu digo, bom, é aqui, né? É dentro do que eu faço, vão aprender um pouco mais. Na verdade, foi aprimorar, né? Aprender coisa nova. Tu aprende muita coisa ali, né? É muita prática. É muita prática. E agora, com 64, eu resolvi aprender sobre o idoso. Então, 63, não fiz ainda. É 63. Então, o que acontece? Isso tudo junto, né? Teve mudanças positivas, então, né? Teve.
Né? A terapia vai trazendo mudança positiva para a gente. Eu hoje, não vou dizer que sou realizada, né? Porque sempre falta alguma coisa, mas eu me sinto muito bem. Sim. Bem comigo. O que fez tu ir pro... Tu tá fazendo o quê mesmo? Cuidadora de idoso. Cuidadora de idoso aonde? No Senac. Que é Maravilhoso. técnico. É um curso profissional. Eu saí Profissionalizante. profissional. É reconhecido pelo MEC. Porque hoje o cuidador de idoso, como eu já cuido de idosos, né, na alimentação, eu tenho clientes idosos. Ah, E eu eu tenho 63 anos. Por que não conhecer sobre o meu 63 anos? sim, ou o teu futuro. O meu futuro e aí me oferecer. Vamos nos cuidar. Me oferecer, eu digo, vou lá. Mas fui sem expectativa nenhuma, mas o curso é muito bom. Realmente muito bom. Um choque de realidade para meus 63 anos. É mas muito mesmo, bom. Rosana? É excelente. Porque ser cuidador não é sentado lá do paciente. Ficar acompanhando, não é isso? Me fala um pouquinho que eu realmente não sei. Do curso? É. O curso te ensina aula prática, né? Tu tem técnicas, por exemplo, a gente estuda o Alzheimer, o Parkinson, demência. Tem outra doença que agora não me recordo mais. E são doenças progressivas que não regride, né? Então tu aprende técnicas de como tu fazer a doença regredir. Não regredir, Mas estacionar. demorar mais tempo para progredir, aliás. Aham. Essa é a ideia. Então tu aprende porque a parte cognitiva é a parte que afeta, né? Sim. Para isso, é o que eu digo, para isso, até para cozinhar, tu tem que estudar. Porque para isso tu estuda o Estatuto do Idoso, as leis, tu estuda essa parte de como trabalhar a parte cognitiva, tu estuda como arrumar a cama, que o idoso faz uma diferença enorme, como tu vai virar, quais são as regras de higiene, que é muitas que ninguém usa, a maioria não usa. Porque o cuidador, hoje em dia, todo mundo vai pelo valor. Ah, vou lá porque paga bem. Aí tu vai lá, passa o dia inteiro, ou a tarde inteira sentada com o idoso. Isso não é cuidar o idoso. O idoso é uma pessoa como qualquer outra. Sim. Né? Tem que ter vida ativa. Tem que ter... Se tu pede um cuidador, é porque tu quer que a pessoa que tu tá ali tenha uma vida ativa, tenha um acompanhante, faça, né, que movimente a vida dele, senão vai terminar um idoso em cima de uma cama. Hoje em dia ninguém mais quer isso. A ideia do cuidador é isso, vou cuidar o idoso que está na cama. Não, vamos levantar o idoso da cama. Essa é a ideia do cuidador. Entendeu? Isso. É dar movimento para ele. Porque o idoso hoje sofre muita violência, também se estuda isso, uma parte bem chocante. Sofre muita violência. Violência física, violência emocional. Financeira, emocional, psíquica, sexual. Sofre todos os tipos de doença. Todos, de violência, desculpa. Isso é muito cruel. E a violência do idoso é na rua. Sabia mesmo. É, bastante. Muito. É bem chocante a aula, assim. A gente tem aula com uma enfermeira, a Júlia, maravilhosa a aula dela. E ela sabe muito, então a gente nem sabia que ia estudar essa parte. Sim. Foi uma coisa, assim, uma aula que foi até, sabe, deixa meio impactada, assim, porque é bem complicado. Então, tudo isso tu aprende. Tu tem que saber o sinal, se o idoso está cuidando do idoso, se o idoso está sendo violentado de alguma maneira. Tu tem que aprender os sinais que ele está te dando também, entendeu? Tem muita coisa. Que hoje em dia, cuidadora... E se a gente pensar, né? Estou eu aqui pensando, e queira ou não, é um relacionamento já ia também. Dizer, precisa ter um vínculo, ter um relacionamento com a pessoa. A pessoa tem que ter esse relacionamento contigo, entendeu? Tu tem que ter um afeto por aquilo que tu está cuidando, senão vai fazer o quê? E é um relacionamento difícil, muitas vezes, na maioria das vezes, difícil. Delicado, né? Delicado, que é uma pessoa que vende muito, tem outra cultura, entendeu? Já vem com suas manias E aí, se a gente pegar isso, né, com o que a gente estava conversando, né, de relacionamento, o outro vem, entra para uma relação, vamos lá, com a sua bagagem, com as suas manias, com a sua estrutura de família. No final, o relacionamento todo, ele não é só relacionamento de separação, que é um relacionamento que complica. É relacionamento de amizade, relacionamento com a pessoa que tu vai cuidar, tudo é um relacionamento. Tudo pode se tornar um relacionamento. Me diz uma coisa, tu já vivenciou alguma relação de amizade? Assim? De sugarem? Já. Também. De uma relação, Agora de amizade, sim. Porque queira ou não, se a gente começar a ver, como é difícil a gente não cair no vício. Porque até na amizade tu cai no vício também.
né? E os jovens hoje, né? Essa geração dos seus, eu vejo pelo consultório, essa turma de 20, 25, de 30, antes de 18, gente, se apaixonam e vão entrando e vão deixando de fazer as coisas que querem fazer. E a amizade, eu acho, nesse meio de idade, assim, tá bem complicado, né? Sim. Eu acho, pelo que eu vejo, E o assim. que eu tenho observado também, Relacionamento de irmãos, relacionamento de irmãos. isso é fundamental. É. Isso, graças a Deus. E tu sabe, eu vejo, né, que tudo vai da estrutura que a família dá, né? Por isso, porque de repente, aqui eu tenho como experiência, Rossana, não por ser separado, que Que os vai filhos sair vão mal, isso, com certeza. mas quem está com os filhos tem que ter estrutura. Eu Tem acho que que dar essa estrutura emocional para os filhos. eu acho que é fundamental que os dois tivessem, nem sempre os dois, né? Mas Nem sempre os seria dois. fundamental. Tu tem que procurar uma ajuda. Isso é o ponto de tu procurar uma ajuda. Tu tem 3 vidas na tua mão ali, por exemplo, no meu caso. Sim. Né? Tu fica pensando, imagina se tu lava as mãos, como é que fica? Eu imaginava, tu pode imaginar, né, como é que vão ser quando crescer? O que vai ser? Entendeu? Então, tu tem que ter uma estrutura até quando eles, né, desde pequeno até grande, porque até com 40. Porque dentro de toda essa história, né, da separação, até a separação, né, Rosana, ficar, vamos lá, direitinha, claro que leva um tempo. Ah, E com como é certeza. que tu vai organizar essa turma com temperamentos diferentes, apesar de ser filhos? E que tu não é perfeito, tu também tem tuas horas que tu vai Isso. fazer o que não deve, falar o que não deve, isso é normal, entendeu? E, Tu tem que tomar a cuidado. angústia também, né? Tu tem que lidar contigo e mais 3, por exemplo, no meu caso. Né? Isso. E então é complicado. Sabe, eu pensava até no relacionamento dos 3, né? De como é que vai ser. Sim. Uma coisa que eu preservei sempre, sempre disse para eles, é vocês os 3. O mundo tá aí, mas vocês os 3 estando juntos, tá tudo bem. Então, hoje em dia, eles são Muito amigos. Sim, né? sim. Eles têm um relacionamento bom com o pai, Uhum. tem comigo também. Então, são tudo adultos. E é tão interessante que eu que acompanho essa turma aí, é muito bom, muito, muito bom. Isso eu sempre disse para ela, você deu e está dando uma estrutura para os filhos adultos hoje, né, muito clara, muito determinada. E eles sempre se ajudam E emocionalmente. tu vê o É muito relacionamento lindo. de irmãos, hoje tem irmãos nem se dão, né? Que é complicado, é outro relacionamento complicado às vezes, né? Eu não sei se também a minha criação foi que eu tenho, eu com a minha irmã tenho uma ligação forte, sempre tive. A gente sempre sabe que sou eu e ela e eu. Então, eles têm isso desde aí, né? E, bom, isso a gente sempre bateu. E tanto eu como o pai dele sempre dizia isso também. Isso, sabe, pessoal, é importante, né? Se você está aí numa relação achando que pode se separar ou está separado, cuida desses filhos. Seja um, seja dois, seja 3. Hã? Cuida de ti primeiro. Claro, isso, para poder fazer isso. É porque muitas vezes tu já tem a estrutura, né? Tu já traz essa estrutura de família e só que se perde um pouco como vai. Tu esquece, sabe? Esquece. Tu esquece que tu tem filhos ali, tá te separando, o foco é o teu problema e sabe o teu emocional que tá ali envolvido, tá abalado e tu esquece. Tu não vê. Sim. Entendeu? Porque eu acho muito bonito quem diz assim, eu não discuto na frente dos meus filhos. Sabe, eu acho isso bonito, teórico. Não acredito que seja uma coisa prática. Mas uma hora tu discute, uma hora tu fala o que tu não deve, entendeu? Sim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tu precisa de uma ajuda nessa hora, sabe? Porque tu faz esse tipo de coisa. Vocês chegaram a pensar em fazer terapia de casal? A gente fez terapia de casal. Fez terapia de casal. Isso é muito. Sim. Chegamos a fazer um tempo terapia de casal. É que eu me pergunto a respeito de terapia de casal. Aí tentou várias coisas para manter o casamento. Ou terapia de casal ajuda
a, a ficar junto muito bem ou ajuda a fazer uma separação bem, É, né? na época não. Que também depende muito da era época, outra mas época. mais ou menos eu vejo por aí, né? A terapia. Ou ela vai te ajudar a ficar bem na relação, ou ela faz uma separação não tão dolorida. Eu não Porque sei toda falar separação muito sobre terapia de casal, assim, porque eu fiz, mas eu não sei te dizer era outro tempo, e pouco tempo. pouco Eu tempo. acho que terapia, pouco tempo, não é terapia, né? Sim. Tem gente que diz, eu vou ali, fiz 3, 4 consultas, ótimo, descobri tudo. Uhum. Descobriu nada, né? Então, acho que terapia curta não é terapia, é uma conversa diferente. É, Terapia de casal, se tu vai fazer, se tu quer manter o casamento, acho que tem que fazer terapia, sim. né? Se tu não mantém, Porque, assim, se a gente pegar a terapia, né, é estar disposto a se abrir, é. a se conhecer. E outra, E o outro também, né? tu fala coisas que tu nem imaginava, que tu sabia de ti, por exemplo, né? Vai desenrolando, a terapia vai desenrolando. E isso precisa. Não adianta. Eu conheço gente que me diz, não, mas eu fiz terapia 1 mês. Fiquei ótimo, estou ótimo, sou outra pessoa. Só porque a gente quer. Feliz. É Ah, difícil, né? Mas. Então a pessoa acha que está tudo bem. Fiz 1 mês, está tudo bem. Não está tudo bem. Terapia não funciona nisso. Terapia é uma continuidade, né? Eu acho. isso. Não E é? senão não tem lucro nenhum, não adianta tu fazer isso. Sabe? Não. Pode dizer que funciona, não vai funcionar. Rosana, tu percebe o quanto tu. Óbvio que eu sei que quanto tu mudou no processo da terapia. Tu te lembra de alguma coisa antes de começar a fazer terapia? Como é que era alguma emoção tua? Bah, tu tá querendo me fazer me lembrar de muita coisa. Não. Não me lembro muito. Aham. Como era assim? Acho que eu tinha mais medo. Aham. Mas tinha mais medo. Mais Assim, medo. eu não. Eu acho que eu não via muita coisa, sabe? Uhum. Acho que eu tava meio assim. Com a terapia eu comecei a ver mais além. Mais Sim. que eu podia mais coisas. Que eu precisava ver mais coisas, por exemplo. E também eu acho que eu precisar fazer mais coisa, né? Para É. ti. Eu acho que eu não me via muito. Não Eu me via naquilo. Eu fui adolescente que fui, tive a vida que tive, me casei, tive meus Quantos anos filhos. casasse? 26. Não sei. Me casei não muito cedinho. Com 26. Quer Acho que me dizer, dava bem. há uma certa nuvem, né? Antes de terapia, né? Não sei explicar muito, mas eu acho que eu não via muita coisa, né? Eu tinha a minha vida ali. Hoje, por exemplo, na terapia, lá eu falo coisas que eu digo, meu Deus, tô falando isso, né? Mas É. coisas que eu nem, assim, eu acho que eu não imaginava. Coisas que aconteceram comigo, por exemplo, que eu não imaginava que eu pensava daquela maneira, daquilo ali, por exemplo, entendeu? E muitas vezes vocês chegam, né? Vamos lá, a gente, né? Porque eu também faço terapia, chega de uma maneira e realmente, conforme vai andando quase 1 hora, a gente vai tendo aqueles. Vai mudando o chip, né? Vai Não, dando tu os. vai até, ó, vou dizer uma coisa, tu vai de casa até a terapia hoje, eu vou dizer isso. Chegou na Sim. terapia, saiu a primeira palavra, tu só não disse o que tu veio pensando. É. Né? Isso é fato, que eu saio de casa às vezes assim, porque hoje se eu preciso ir lá, eu vou dizer isso, que eu preciso falar tudo isso. Não sai. Não. Sai ali na hora. É. Coisa que a terapia te puxa coisa de dentro, eu acho. Até porque a terapeuta fica observando, e não que seja uma sessão, né, Rosana, ligada na outra. Não. Né? O que foi Nem é um comentado. assunto ligado. Não, e às vezes isso não é o assunto ligado. Todo dia tem uma novidade. Isso. Gente, vocês não imaginam. E Toda hora. principalmente quando estamos saindo ou dentro de uma relação. Porque ele fez, ou porque ela faz, ou porque... ela é. É. E isso é E uma coisa eu acho importante. fundamental, não tenham medo de falar. Não é feio teu relacionamento não tá bom, não é feio te separar, entendeu? É bom, depois é bom. Lógico, todo mundo queria manter o casamento, mas Sim. fica bom depois, tu tem que procurar ficar bem depois, né? E hoje em dia eu acho que uma coisa muito ruim é que ninguém fala, tu não tem medo de falar. Medo, vergonha, não sei. Eu nunca fui muito envergonhada, na verdade.
Mas tô sim, não sim, tô. sim. Mas eu acho que muita gente peca por isso, sabe? Então vai na terapia. E aí Lá que tu fala tá. escondido, só com a terapia. E muitas vezes as pessoas vão e o companheiro não sabe que vai, É, também. né? Mas eu sempre digo, no momento que começa a fazer terapia, é um peso e uma medida. Sempre vai ter alguma coisa que vai mudar dentro de E uma você. coisa que eu acho que também não funciona, no caso de uma terapia, Uhum, por exemplo, é um casal. uhum, Eu vou para terapia porque eu quero ir para terapia. Porque eu quis ir para sim. terapia. Ah, mas meu marido precisa ir também. Então eu vou levar ele. Não leva que não funciona. Não vai dar certo. Se levar pela mão, não funciona. É. Vai pela pessoa ter vontade de fazer. Isso vejo muito isso. Ah, vou É, levar meu filho na terapia. Não leva. Deixa que ele procure, porque todo mundo deveria fazer, né? Terapia, na verdade. sim, Todo mundo. isso eu vejo assim, né? Não só por ser terapeuta, né? É um processo de, de qualidade para gente. Guardar de vida, né? É qualidade. É. Emocional. E claro que muitas vezes também as pessoas ficam com muito medo, do terapeuta, que o terapeuta vai comentar, gente, existe uma coisa chamada ética. Vamos Isso é lá, verdade. vamos lá. Eu atendo a Rossana, já atendi os filhos, em nenhum momento, Rossana, foi trocado, né? Ou entre eles, na época que eu atendi Davi e Lucas, eram adolescentes, ou depois lá, em nenhum momento foi O que um passado. falou do outro? Né? É. Claro que no caso, né, principalmente da Lara, em alguma coisa que eu sempre pergunto, Lara, eu posso falar isso com sua mãe? Se há permissão, tudo bem. Se não há, tranquilo. E isso é importante também quando o casal faz terapia. E tem uma O coisa. respeito, a ética, É né? isso. Porque tem essa mania assim, tu foi na terapia, o que que a terapeuta falou? Olha, nem adianta me perguntar, porque depois que eu saí de lá, eu já falei tanto que eu nem sei o que que eu falei, né? Mas isso é uma coisa errada de tu dizer, o que que a É. terapeuta falou? Ou então dizer, então tu tá assim porque tu falou com a terapeuta, foi ela que te disse. Aham. Vamos combinar que a terapeuta não te diz o que tu tem que fazer, né? Não. E outra coisa. Apesar de vez em quando de perguntarem, a gente diz, o que que você acha? Ou então também, eu já vi muita gente dizer, mas o terapeuta é outra pessoa, tu vai lá falar o que com outra pessoa, entendeu? Existe uma profissão, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, todos eles têm uma função, né? Então, tem o terapeuta, é fundamental, e se todo mundo pudesse fazer, olha, eu acho que seria muito bom se todo mundo pudesse fazer. E o floral ajuda, né? Floral é maravilhoso, sou suspeita, eu sou viciada no floral. Eu adoro floral, tomo floral para tudo, né? Pra tudo. Não para tudo, né? Vai para situações tudo. que ela precisa, né? Para tudo, que eu adoro floral. Mas, assim, para tudo que eu digo que eu vou lá, né? Que a gente conversa tanto, saio com floral. Nunca sem o floral. Eu gosto, para mim me faz muito bem o floral. E é aquilo, né? As pessoas dizem assim, nossa, essas gotinhas milagrosas vão fazer o quê? O que as gotinhas milagrosas fazem, Rosana? Eu fui lá, tomei um vidrinho e não me fez nada. Primeiro que não é a mágica assim, aí tomei o floral, aconteceu isso, né? Não acontece isso. O floral é na tua cabeça, no teu emocional. Tu nem te dá conta que a coisa vai acontecer. Eu já vi muito isso. Fui na farmácia, comprei floral, não sei o quê, tomei o vidrinho, não deu nada. Não vai dar nada. Por quê? Primeiro que tu comprar o floral, né? Eu sempre falei isso. Não é nada de dizer que tenha que comprar, nem isso, não é propaganda, mas vai na farmácia comprar o floral, tu não sabe para quem tu tá tomando. Exatamente. Né? Tu pode tomar até errado e aquilo vai afetar o teu emocional. E daqui a pouco tu acha que tu é inseguro e na verdade tu tem medo. Tu tem medo, tá tomando errado. E isso, todo mundo acha, floral é uma aguinha, não faz nada. Faz. Se tu tomou errado, vai te fazer mal. Entendeu? De algum jeito. Não estamos falando de ficar doente nem nada. Não. Vai te fazer mal porque vai tratar uma parte que tu não tem. E outra coisa, daqui a pouco tu não tem a consciência, né, Rosana? Muitas vezes, normalmente você sabe o que você vai tomar. Vamos E o tratar floral isso. é uma essência, né? É uma coisa natural, uma essência de flor, não tem o que fazer mal. Isso. O processo é que pode não fazer você não ter emocionalmente o resultado que você deseja, porque a emoção não é aquela. Toma errado. Né? Então a gente acredita que. E tem muita gente que diz isso. Aquele vidrinho, o que vai fazer? Eu tomei e não fez nada.
Não precisa só Isso é um, uma né? persistência, né? Não adianta tu querer tomar um vidrinho e achar que vai fazer milagre. E tu nem te dá conta o que que faz, na verdade. Ele mexe com o teu emocional, mas ele... quer dizer, depois de anos, tu até pensa um pouquinho, ah, meu Deus, sabe? Mas tu nunca vê assim, não é como tu toma um remédio para dor de cabeça. Passou a dor de cabeça. E outra coisa, quando vocês levam o floral, né? É baseado no que a gente conversou, no tema. Claro que na próxima consulta, eu tenho uma noção do que foi tratado. Claro. Mas às vezes a resposta que vem de você é totalmente diferente daquilo que a gente acredita que pode ter sido. Não, e até também para ajudar na parte um pouco física, né? Porque eu me estou por causa do negócio da minha perna que eu tive. Da anti-inflamatório, sim. Anti-inflamatório. E negócio Da garganta. Alergia também. Não é um remédio que tu vai tomar para passar dor. É. Mas eu tenho floral para alergia que ajuda para mim. Ele vai ajudar na causa daquilo ali. Né? Na verdade, não é para o sintoma, né? O sintoma é para ajudar, que tudo tem uma causa, né? Tudo tem uma causa. Até o relacionamento, parte física, né? Tudo tem uma causa. E as emoções, né? E a gente sabe que as emoções essas, seja o medo, seja a raiva, tristeza... Eu acho que vem tudo da parte emocional, né? Muito. Quase tudo. Então, tratando a parte emocional, ajuda todo o restante. Então, dona Rossana, muito bom te ter aqui. Boa a nossa conversa. Muito boa a nossa conversa. Outra terapia aqui. Outra terapia. Aqui a gente conversou sobre relacionamento, falou sobre filho, falou de terapia, falou de floral. Olha, Rossana, muito obrigada. Não tenho medo de falar. Não tenho medo, que o fundamental é falar. Nada é feio. Se tu fala, se tu acontece, não é feio. Sabe? E bem, o bom vem depois, se tu conseguir falar. Eu acho. Em tudo, né, Rossana? Em tudo. Que, na verdade, é uma questão de posicionamento, né? Não tem nada feito de dizer tô separada, não deu o casamento. Triste tu fica no começo, mas depois tudo passa. Tudo passa. É verdade. Ela falou uma coisa, tudo passa, tudo é movimento. E tu te trata, né? Tu tem que tratar. Isso. Tem que tratar, porque sozinha ninguém segura esse tipo de coisa, eu acho. A gente tá rindo, mas não é uma coisa que sozinha tu não segura, né? É bem difícil. É bem difícil. É uma vida que tu vai cortar ali no meio do caminho, né? É uma vida que teve um ciclo, né? Que fechou o ciclo, a gente tem que saber quando fechar o ciclo. E o pior ainda, eu acho, é que tu tá terminando uma amizade que tu tinha, sabe? Fundamental, assim, porque tudo começa numa boa amizade, né? Isso. É bem ruim isso. Pois então. Mas hoje tá tudo bem. Ótimo. Nossa, eu fico super feliz. Rossana, muito obrigada. Capaz, merece. Eu Vamos que agradeço. voltar a conversar, de repente, sobre a cuidadora, sobre algum outro assunto. Como não? Com todo prazer. Tá bom, então. Um grande beijo. Até a próxima consulta. Até a próxima consulta. Tudo de bom.